Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Que o Senhor te visite de maneira especial, que a unção do Senhor seja derramada sobre a tua vida, te dando força, te dando poder, capacidade, para fazer aquilo que na sua natureza humana jamais você teria capacidade de fazer. Então que o Espírito de Deus, ele venha te impulsionar, ele venha te revestir, que ele venha te encher de muita unção e poder para cumprir os propósitos de Deus que ele tem aqui na terra. Você crê nisso? Queridos, hoje eu quero falar um pouco da unção, porque a unção na vida do Filho de Deus faz toda a diferença. A unção, ela tem um papel vital para que o propósito aconteça. Então eu quero convidar você a abrir bem os seus ouvidos para compreender um pouco a respeito da unção. Olha que diz no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você percebe que Jesus Cristo, para realizar o propósito do Pai, ele também foi revestido, ele foi capacitado pela unção que o Espírito de Deus derramou sobre ele. Queridos, a Bíblia, quando fala de unção, a Bíblia traz a ideia da unção como a capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Não é obra humana, não é algo que eu quero e vai acontecer, não. Isso daqui é uma habilitação que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, é ele que opera. É ele que derrama a unção para que nós venhamos atuar e através dessa atuação haja as manifestações do poder de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder, Jesus ele andou por toda parte. Queridos, aqui também tem algo que me chama a atenção. O que a unção do Espírito traz na vida da pessoa. Quando a unção é derramada através do Espírito Santo, esta pessoa ela não se cansa. Ela pode até cansar fisicamente, né? Porque aqui é corpo. Mas o seu espírito ela não se cansa, porque há um revestimento, foi derramado sobre a vida desta pessoa um poder. Esse poder que dá capacidade de fazer o que Deus mandou fazer, o que Deus separou para esta pessoa fazer. E quando isso acontece, há realizações, há sinais. Jesus, ele curava a todos os oprimidos do diabo. Isso ele fazia através do poder da unção que estava sobre ele. É isto que Atos, capítulo 10, está nos ensinando no verso 38. Desta forma aqui, quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, as nossas capacidades humanas, as capacidades naturais, nós conhecemos como talentos. Nós chamamos as capacidades naturais e humanas como talentos. Agora, há uma diferença. Quando é Deus que capacita, quando é o Espírito de Deus que derrama o poder dele sobre as nossas vidas, nós chamamos de unção. Então não é técnica, não é uma maneira, uma forma, uma receita para aplicar, não. Isso aqui vem da parte do Espírito Santo, é unção. Tem pessoas que pregam muito bem, mas não tem unção, não tem a graça. Tem pessoas que louvam muito bem, mas não tem a unção. Tem até o talento,
tem até ali a capacidade humana de fazer, de realizar, mas a unção que faz a diferença, infelizmente não tem. Então o próprio Jesus aqui foi ungido por Deus para realizar a obra do Pai. Então aqui nós podemos verificar nesta passagem, queridos, essa passagem de Atos 10, 38, que quando Jesus estava aqui na terra, em natureza humana, ele também precisou da unção para realizar os milagres e para cumprir o seu ministério. Até Jesus, o Filho de Deus. Mas como ele se manifestou como homem aqui na terra, ele também precisou, como humano, na sua natureza humana, ele precisou ser revestido do poder de Deus. Ele precisou receber unção para que ele pudesse cumprir o ministério. Sem unção, nós não podemos cumprir o que Deus nos entregou. Sem unção de Deus, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, nós vamos fracassar. Podemos ir até um certo ponto, mas vai chegar que as nossas forças vão acabar, os nossos recursos, as nossas capacidades naturais vão se acabar. Então nós precisamos ter unção sobre as nossas vidas, porque o que significa a palavra ungir é derramar óleo. É isso que significa a palavra ungir, é derramar óleo. Então nós entendemos que a unção, capacidade sobrenatural do Espírito, é representado pelo óleo. Então o óleo da unção, quando é derramado sobre a cabeça de alguém, quando é separado, ali já está dizendo, você está habilitado. Você está pronto para realizar o propósito de Deus na sua vida. É por isso que muitos não entendem o poder do óleo quando derrama na cabeça de alguém que Deus separa. Quando isto acontece, meu Deus do céu, o Espírito de Deus se apodera de uma forma que sinais, maravilhas, a capacidade para cumprir o propósito de Deus é sobrenatural. Lembra de Davi? Davi, Saul, todos que foram ungidos receberam deste óleo, este óleo foi derramado sobre sua cabeça, ali significando a habilitação, o poder para executar os propósitos de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Esse derramar de óleo sobre as nossas cabeças nos capacita, por exemplo, em curas, sim, em sinais e prodígios, mas quando nós não temos o entendimento do significado do óleo da unção, você tem uma ferramenta poderosa e não sabe usar porque você não sabe o que significa. Então, a partir de hoje, se você foi ungido, separado por Deus, se o óleo desceu na tua cabeça para executar o propósito do Senhor, faça com diligência, com amor, com muita ousadia, sabendo que Deus te habilitou através do Espírito Santo. A unção, queridos, não nos dá apenas poder ministerial. Preste bem atenção nisso. Eu vou repetir para você compreender. A unção não nos dá apenas poder ministerial, não. Ela nos capacita para todas as coisas. Você está compreendendo esse mistério? Que coisa linda! A unção, ela não se limita, não é só apenas no poder ministerial, não. Ela nos capacita para todas as coisas e isso inclui a sua forma de viver, a sua forma de agir, aquilo que você não consegue mudar pela sua natureza humana. Se você recebeu a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, ela também vai te capacitar para você viver uma transformação genuína na presença de Deus. Então creia que dessa forma o poder de Deus, através da unção do Espírito, atinge todas as áreas da sua vida, sim. Te permite que você viva o que chamamos de plenitude espiritual. Isso é maravilhoso. Essa é a bênção de Deus de forma completa. Nós precisamos tomar posse, entender o que é isso, porque muitas das vezes nós não estamos vivendo a plenitude de Deus
espiritual que tem para nós, aliás, a plenitude espiritual, porque nós não sabemos o significado do que foi nos entregue. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 2, 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Coisa linda. Eu poderia falar mais um pouco aqui sobre a unção que permanece, sobre a unção que ensina todas as coisas e sobre a unção que despedaça todo o jugo. Mas aqui não vai ter condição de ir mais adiante, de me estender mais nesse pequeno estudo, mas eu quero que você saiba o que a unção representa, o que a unção ela traz na vida de quem é separado por Deus. Fecha teus olhos, quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, todo o Teu povo que foi separado, todo o Teu povo, Pai, que derramou o óleo da unção sobre a sua cabeça, que eles possam se levantar com ousadia, tomando posse, de se apropriando de tudo que a unção, aleluia, de tudo que a unção oferece, do poder, da ousadia, dos milagres, de tudo que a unção permite a pessoa viver para cumprir os seus propósitos. E aqueles que ainda não receberam a unção, Pai, eu quero declarar sobre a vida deles que vai chegar esse tempo, aonde eles serão separados, aonde eles serão enviados, aonde o Espírito de Deus também os apossará, tornando eles fortes, poderosos em Ti, para cumprir a Tua vontade de desfazer as obras das trevas, assim como o Senhor fez e nos ensinou. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de uma igreja viva, militante, em prol de uma igreja cheia da unção, cheia do Teu Espírito Santo, cheia de intrepidez, de ousadia, cumprindo o Teu ID, Pai, para Teu nome ser glorificado e o reino ser propagado, para que almas sejam transformadas, libertas, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Nos ajude nesse trabalho. Nós precisamos que você, junto conosco, vamos fazer crescer esse canal. Compartilha, envia para aquele amigo, amiga, irmão que necessita de ouvir uma palavra. Também seja um missionário, porque você está fazendo algo benéfico, tanto para você como para o reino. E já deixa aqui seu comentário se você recebe essa palavra. Ative o sininho para todos os dias você receber uma mensagem poderosa da parte de Deus. Não deixe de deixar seu like. Amém? Deus os abençoe. Um ótimo domingo.